Olá, meninos. Vamos iniciar agora a aula de antifúngicos e para a gente conversar sobre essa classe de medicamento, a gente precisa fazer como nós fizemos lá na aula de antimicrobianos e relembrar alguns conceitos básicos da estrutura desses organismos para que a gente consiga entender, né, qual que é o mecanismo de ação dos fármacos que atuam inibindo o crescimento e a proliferação dos fungos. Então, a gente lembra que os fungos são micro-organismos de vida livre, que podem se apresentar tanto na forma como levedura, que aí são geralmente unicelulares, né? Apresentam uma coloração no meio de cultura mais pastosa, mais leitosa. São células isoladas, geralmente são fungos esféricos, a gente consegue visualizar isso bem na microscopia. Também podem se apresentar na forma de bolores, e aí, nesse caso, quando os fungos são boloriformes, eles são fungos filamentosos, multicelulares, ou ainda que apresenta aquele aspecto, né, no meio de cultura de algodão, né, colunas algodonosas, aquela questão do bolor do pão, né, que apresenta esse aspecto de algodão mesmo. Ou então ele ainda pode se apresentar na combinação de ambas as formas. Ou seja, ora ele se apresenta como levedura, ora ele se apresenta como bolor, e aí nós denominamos, né, esses fungos que conseguem alterar essa forma de apresentação em fungos dimórficos. Lembramos que são todos organismos eucariontes. Então, nós somos eucariontes. Eu sou eucarionte. Então, a organização celular do fungo, ela é bem semelhante à nossa. Existem algumas diferenças estruturais mais sutis, mas no geral são micro-organismos que apresentam, são organismos, né, que apresentam organelas membranosas, assim como nós, então vão apresentar mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, material genético circundado, né, restrito por uma membrana que a gente vai chamar de carioteca. E qual é a importância dessa informação para nós aqui quando a gente fala de antifúngico, né? Por que relembrar isso? Porque devido a essa semelhança, os fungos e os seres humanos, eles vão dispor de vias metabólicas que são homólogas, tanto para a produção de energia, para a síntese de proteínas, para a divisão celular, e com isso nós temos uma maior dificuldade no desenvolvimento e na efetividade desses agentes antifúngicos, tendo em vista que é mais difícil que eles atuem de maneira seletiva no fungo. Então, no geral, quando a gente compara um medicamento que é um antifúngico com um antimicrobiano, os antimicrobianos são muito mais efetivos, porque eles conseguem, né, inibir etapas fundamentais do metabolismo, na bioquímica das bactérias, diferente dos antifúngicos. Nós vamos ver que os antifúngicos, os mais potentes, os que realmente conseguem acabar com maior efetividade, né, a infecção fúngica, no geral, eles acarretam para o ser humano grandes efeitos colaterais também. Então, nós temos uma diferença maior, né, uma dificuldade maior do combate dessas infecções. Outra questão importante quando a gente fala da infecção fúngica é a localização. Nós temos vários fungos, assim como, né, as bactérias, alguns fungos que não provocam patologia ao homem, mas aqueles que vão provocar, eles são de mais difícil controle. A gente tem as dermatomicoses, que são as principais manifestações fúngicas, né? Então, a gente tem micose de unha, micose de pele. São infecções, né? Quem já teve infecção fúngica na pele, nesse tecido, sabe que é um tipo de manifestação clínica de difícil combate. Normalmente, os tratamentos antifúngicos não são totalmente efetivos. E aí a gente tem uma dificuldade. O fungo, quando ele é patogênico, ele é muito mais difícil de ser combatido do que quando a gente compara com uma bactéria. Por que isso, então? Bem,
Primeiro, porque eles apresentam semelhanças filogenéticas com nós seres humanos. E segundo, porque dependendo da manifestação clínica dessa infecção fúngica, por exemplo, quando a gente fala de uma micose de unha, o tecido é muito pouco, né, não tem vascularização, é difícil, por exemplo, um medicamento tópico atuar de maneira efetiva, se for sistêmico ele não chega ali. Então a gente ainda tem algumas dificuldades, né, farmacocinéticas em relação ao tratamento dessas infecções fúngicas, dependendo do local onde ela vai se localizar, e nós temos as dificuldades farmacodinâmicas em relação ao mecanismo de ação, em relação à toxicidade seletiva. Nós temos alguns grupos de indivíduos que são mais sensíveis a essas infecções fúngicas, que também são denominadas de micoses, né? Entre esses pacientes que têm uma maior susceptibilidade ao desenvolvimento das infecções, a gente tem, por exemplo, pacientes que estão internados em terapia de cuidado intensivo, né, nas UTIs, pacientes que sofreram processos cirúrgicos, pacientes que têm prótese, o paciente que tiver algum comprometimento de defesa imunológica, a maior parte dos fungos, por exemplo, quando a gente fala da cândida, né? A cândida está presente na nossa microbiota, a gente tem cândida na mucosa oral, na mucosa genital. Então, essa cândida, né, esses fungos, eles podem acabar se proliferando e se manifestando, se desenvolvendo nesses pacientes que vão estar com a defesa, né, com o sistema imunológico temporariamente ou permanentemente comprometido. E aí eles vão se aproveitar dessa situação, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um procedimento cirúrgico, a gente precisa pensar que o dano gerado é muito grande. Então, todas as células, todo o sistema orgânico, ele está envolvido na restauração desse dano gerado. Ah, Lívia, mas vai ativar o sistema imunológico? Vai, né? Uma das ativações da imunidade inata, a gente lembra que são os DAMPs, os padrões moleculares associados ao dano, né? Não só os PAMPs, que são os padrões moleculares associados a patógenos. Então, o dano também gera ativação do sistema imunológico. Então, quando a gente tem, por exemplo, procedimento cirúrgico, um paciente que está com qualquer tipo de comprometimento que leve ele a ficar hospedado, né, numa terapia de cuidados intensivos, né, numa UTI, são pacientes que têm um sistema imunológico mais comprometido. E é claro, quando a gente fala, por exemplo, de paciente com HIV, por exemplo, né, ele é um paciente também mais suscetível a esse tipo de infecção, né, ao tipo de infecções fúngicas. E aí a gente vai chamar, inclusive, né, de infecções oportunistas. Além dessa situação, a gente também sabe que o uso indiscriminado de antimicrobianos, sobretudo de amplo espectro, eles podem favorecer ao desenvolvimento de uma infecção fúngica, justamente por a gente já ter, né, a maior parte desses fungos na nossa microbiota. Então, quando a gente retira esses micro-organismos, retira essas bactérias, retira esses procariontes, o que acontece? O fungo ele não tem competição, ele não tem nada que iniba o crescimento dele, ele pode causar a infecção com maior facilidade. Outra questão é o uso de catéteres, né, dispositivos invasivos a longo prazo. Então, é muito comum para o paciente que está internado em terapia de unidade intensiva fazer o uso desses dispositivos, né? Ter ele como uma via de acesso, que é importante, até porque é um paciente que vai estar sendo coletado muito material biológico dele, né? Administrado muitos medicamentos, então manter uma via de acesso é fundamental. Esses catéteres, esses dispositivos, né, que vão estar ali por um longo período de tempo, eles também viram uma via importante para a infecção fúngica, não só fúngica, né, microbiana também. E é claro, quando a gente fala de paciente com qualquer grau de imunodeficiência, sobretudo quando a gente fala de imunodeficiência, vem na nossa cabeça, né, o HIV, eles também estão mais propensos. E a gente também precisa lembrar, paciente transplantado, que está fazendo terapia imunossupressora ou quimioterapia, então paciente que tem alguma neoplasia, também é um paciente que vai estar mais suscetível ao desenvolvimento dessas infecções fúngicas. São todas situações em que a gente tem que ficar atento, né? É importante ficar atento, porque são pacientes que vão estar mais propícios a esse tipo de infecção.
Outra questão relevante, né, quando a gente vai falar do combate a essas infecções fúngicas, tá? Também no diagnóstico. Uma cultura fúngica, ela demora, normalmente a gente faz a cultura de 5 a 7 dias, né, para o fungo crescer. E é um tempo muito grande para que a gente consiga liberar um laudo, né, para que o médico, para o clínico espere esse resultado para iniciar a farmacoterapia, né? Então, o diagnóstico dessas infecções, ele vai depender normalmente de métodos, alguns métodos que vão se basear tanto na cultura, acaba sendo o método mais efetivo, mais eficaz para o diagnóstico, mas também existe a possibilidade de fazer um exame direto da amostra, né? Então faz a raspagem, procede a microscopia para analisar aquele fungo. Entretanto, né, devido o crescimento, né, essa questão da dificuldade do crescimento do fungo e o exame microscópio direto não ser tão confiável em relação a origem, né, daquela infecção, são geralmente metodologias pouco utilizadas, né? Dificilmente a gente faz um diagnóstico laboratorial, né, de infecção fúngica. Normalmente o diagnóstico acaba sendo mais clínico. É claro que a gente tem outros métodos, né, métodos sorológicos, que são um pouquinho mais efetivos para esse diagnóstico. Normalmente o PCR, né, que é a reação de cadeia de polimerase, o Western blot, detecção de antígeno, identificação de metabólitos dos fungos, mas normalmente são testes caros, mais caros, utilizados só para pacientes que apresentam clinicamente mais graves, né? Não é feito de maneira rotineira. E conhecer, é claro, né, aquele agente que está causando, saber com certeza qual que é a espécie fúngica que está causando aquela infecção é super importante para o combate efetivo da infecção fúngica. E aí, quando a gente considera, então, né, a parte farmacológica, que é o que nos compete aqui, os agentes antifúngicos tradicionais, os azólicos, os poliênicos, eles são normalmente dirigidos contra os alvos moleculares, que vão estar envolvidos, né, na síntese e na estabilidade da membrana do fungo, porque eles têm um colesterol diferente do nosso, né, um lipídio diferente do nosso. A gente tem o colesterol, o fungo tem o ergosterol. Então, normalmente, esses componentes mais tradicionais, eles vão acabar sendo dirigidos para esse componente, tá? A gente já tem, por exemplo, as equinocandinas, que é uma nova classe de antifúngicos, tem como alvo normalmente complexo enzimático envolvido na síntese da parede celular do fungo, que aí é uma diferença importante, porque o fungo tem parede celular, nós não temos. E com a emergência, né, de fungos resistentes, e aí isso dificulta muito mais o tratamento, né? Então, é importante saber, né, identificar do ponto de vista farmacológico e explorar esses pontos moleculares para a terapia antifúngica. A maior parte, né, os antifúngicos mais utilizados clinicamente são os azólicos. Então, eles atuam, sobretudo, inibindo aí a, a, a estabilidade da membrana, né? Justamente aí por inibir a síntese do ergosterol, tá? Que a nossa célula do mamífero tem o colesterol, né? Enquanto a célula fúngica tem o ergosterol. E aí, essa diferença, então, é utilizada como alvo para a ação da maior parte dos antifúngicos utilizados clinicamente. Bem, embora os fungos tenham uma estrutura, falando especificamente daqueles medicamentos que vão atuar inibindo a síntese do ergosterol, a gente lembra, né, que assim como o colesterol, o ergosterol é sintetizado a partir da acetilcoenzima A, que vem lá da quebra da glicose, né, e aí é produzido o esqualeno. Então nós já vimos que as etapas limitantes é o esqualeno, que tem que ser convertido em lanosterol, e o lanosterol vai ser convertido em ergosterol. Como eu falei com vocês, nós temos 4 classes de medicamento que atuam nessa síntese de ergosterol. As alilaminas e as benzilaminas, tá? Que são aqui inibidoras do esqualeno epoxidase, a enzima esqualeno epoxidase. Então, essas duas classes de medicamento vão inibir a conversão do esqualeno em lanosterol.
E a gente tem os azóis. A classe dos azóis ela é dividida em imidazólicos e triazólicos, que atuam inibindo essa enzima que é esterol desmetilase. Tá? Então, eles vão atuar inibindo a conversão do lanosterol em ergosterol. Consequentemente, essa diminuição da produção de ergosterol suprime o crescimento da célula fúngica e tem um efeito que é fungistático. Então, ele paralisa o crescimento da célula fúngica. E aí, a gente vai necessitar da atividade do sistema imunológico para conseguir combater essa infecção com uma certa eficiência. Então, indivíduos que são imunossuprimidos, né, levando em conta aquela característica que nós falamos, que as infecções fúngicas, normalmente elas estão mais associadas em indivíduos com algum grau de imunocomprometimento, nas doses usuais, esses fármacos não seriam interessantes. Tá? A gente tem, por exemplo, a criptococose, né, gerada pelo Cryptococcus neoformas, que vem das fezes do pombo, e aí a criptococose é muito comum, por exemplo, em paciente HIV positivo, né, que tem esse imunocomprometimento. É uma micose oportunista. Então, nesse sentido, se a gente utiliza um agente fungistático, do mesmo jeito que um bacteriostático, né, que vai necessitar da atividade do sistema imunológico, nesse grupo de indivíduos não seria uma alternativa interessante. É claro que, em algumas vezes, o efeito pode ser fungicida. O que vai depender? A dose, né? Basicamente, a dose que é dada desse medicamento. Nós vamos ver que são medicamentos que têm muita interação medicamentosa, né? Os azóis, especificamente, são medicamentos que, durante toda a farmacologia, a gente veio falando deles. Talvez a gente, né, acabou não se atentando a esse efeito, mas eles têm muita interação medicamentosa com a maior parte dos medicamentos, muitos efeitos colaterais, são metabolizados via hepática, então a gente tem um certo problema em aumentar muito a dose dessas substâncias para obter esse efeito fungicida. E aí, na maioria das vezes, quando o indivíduo é imunocomprometido e a infecção fúngica é um pouquinho mais grave, tem-se a utilizar outros medicamentos, tá? Como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Os fármacos que atuam inibindo a esqualeno epoxidase, então são dois grupos, né, as alanilaminas e as benzilaminas, atuam inibindo, como nós já falamos, a conversão do esqualeno em lanosterol, e por inibir a enzima, né, esqualeno epoxidase, que faz essa conversão. Eles também vão atuar promovendo o acúmulo do metabólito tóxico do esqualeno nas células fúngicas, o que torna esses medicamentos fungicidas na maioria das circunstâncias. Então, entendam bem, a questão dele impedir a formação do ergosterol pela inibição da esqualeno epoxidase, basicamente daria um efeito fungistático a esses medicamentos. Entretanto, eles também atuam no intuito de aumentar, né, essa inibição, aumenta o metabólito tóxico dessa enzima. E aí, essa inibição da enzima e o acúmulo dela, né, que a célula fúngica vai tentar produzir mais para fazer essa conversão, e aí o acúmulo desse metabólito tóxico do esqualeno faz com que essas medicações também tenham ação fungicida. E eles são divididos, né, em alanilaminas e benzilaminas de acordo com a estrutura química mesmo. Dentro das alanilaminas, a gente tem a terbinafina e a neftifina, enquanto a butenafina já é uma benzilamina. E aí, essa divisão, ela é uma divisão estrutural mesmo. A terbinafina é um medicamento que a gente tem disponível tanto na forma oral, então para via de administração oral, quanto tópica. Quando esse fármaco é administrado via oral, a gente tem uma alta ligação das proteínas plasmáticas, e aí o que faz com que a gente tenha uma interação significativa com fármacos que se ligam também de maneira aumentada às proteínas plasmáticas. Ele sofre metabolização de primeira passagem, né? Então a gente tem uma metabolização grande desses fármacos, e aí, sobretudo, né, de primeira passagem, então, o que faz com que a biodisponibilidade seja baixa. A gente não tem uma biodisponibilidade satisfatória, não. A minha vida de eliminação é muito longa, é mais ou menos aí de 300 horas, e isso acontece porque é um fármaco que é queratófilo. Então, ele tem uma afinidade por deposição
na pele, nas unhas e também no tecido adiposo. Geralmente a forma oral da terbinafina é utilizada no tratamento das onicomicoses, né? Então, dessas micoses de unha, de pele, justamente por essa deposição da terbinafina nesses tecidos. Com isso, ela acaba sendo mais utilizada para o tratamento, né, das onicomicoses, das tinhas, né, tinha do pé, do couro cabeludo. Não, porque por ela ter esse metabolismo hepático muito intenso, a gente já consegue pressupor que é claro que ela não vai ser indicada para paciente que tem insuficiência hepática. Isso também vai ser correlacionado com a insuficiência renal, né, com a dificuldade do paciente de eliminar esse medicamento. Como eu falei com vocês, ela tem uma eliminação basicamente renal, tá? Na verdade, eu não tinha falado antes, mas a eliminação dela é basicamente renal. Então, se o paciente tiver problema hepático, problema renal, ele não deve utilizar a terbinafina. E aí, nesse grupo de exceções, a gente também encontra a gestante. Né? A gestante não deve administrar esse medicamento, até por questão de lipofilicidade, né? Ele pode acabar penetrando e retendo um pouco mais. A gente tem alguns relatos em literatura que a formulação oral pode causar hepatotoxicidade, síndrome de Stevens-Johnson, exacerbar a psoríase, o lúpus. Por que a forma oral e não a forma tópica? A gente vai lembrar lá da Farmacum, que a forma tópica, no geral, ela tem uma baixa absorção muito pequena. Então, quando a gente fala de metabolismo, eliminação, a forma tópica é uma forma segura de ser utilizado. Tanto o paciente, né, que tem, às vezes, um nível de comprometimento hepático, renal, essa forma tópica, ela apresenta uma segurança maior. Mas já a oral não, né? Então, é necessário monitorar a função hepática, sobretudo através da monitorização dos níveis de AST, né, que é aspartato aminotransferase, a altialanina-aminotransferase, mas também fosfatase alcalina, gama-GT, o patograma completo, né, durante todo o tratamento do paciente com a terbinafina, e tem uma interação medicamentosa como todos os antifúngicos, tá? Aqui na aula de antifúngicos, a interação é constante. Então, ela é metabolizada basicamente pelo citocromo P450. Então, o nível da terbinafina vai ser aumentado com a administração de medicamentos que, por exemplo, sejam inibidores do P450, como, por exemplo, a cimetidina. Claro que a gente já sabe disso desde lá da Fármaco 2, né, que normalmente a gente não usa a cimetidina por conta disso. Precisa utilizar um fármaco antagonista H2, prefere-se então a ranitidina, que é tão efetivo quanto e não tem essa questão de interação medicamentosa tão exacerbada. Já alguns fármacos que atuam induzindo esse citocromo P450, aqui, por exemplo, a rifampicina, que é utilizado no tratamento da tuberculose, né? Ela pode diminuir a concentração plasmática da terbinafina, que já não é muito grande. Lembra da biodisponibilidade dela, que é baixa, porque ela é muito metabolizada, sofre um extenso metabolismo de primeira passagem. E aí, gente, nesse grupo das alilaminas, a gente também tem a nafiftina, né? Nafitifina, tá? Que é um outro medicamento aí dentro dessa classe. Tem basicamente um amplo espectro de atividade antifúngica, mas diferente da terbinafina, que tem disponibilidade via oral, a nafitifina ela só está disponível nas formas tópicas, né, em gel, em creme, e aí é utilizado basicamente para as micoses de pé, micoses de unha, né, do corpo, na forma ali de cremes, né, sprays. Já a butenafina, normalmente a gente tem em forma aí de creme, né, para tratamento de micose da pele, como pitiris vesicola, a tinea pedis, a tinea corporis, né, são medicamentos utilizados, é um medicamento utilizado basicamente para esse tipo de micose. E devido à similaridade estrutural entre a butenafina e as alilaminas, elas compartilham de algumas atividades que são bem semelhantes, né? A gente lembra que elas inibem também o mesmo passo, né, da síntese de ergosterol, que a inibição da enzima, né, da esqualene hipoxidase. E aí é interessante a gente falar, que eu não comentei com vocês, mas que essa classe também tem um potencial anti-inflamatório. Como é que isso foi visualizado? Em alguns estudos, sobretudo em vivo,
E aí fizeram a aplicação desses medicamentos em pacientes que foram submetidos a agentes irritantes. Então, quando a gente fala de anti-inflamatório, lembrem-se lá, né, da farmacodose. Uma substância que é anti-inflamatório, ela é capaz de diminuir os sintomas vasculares provocados pela liberação dos mediadores inflamatórios. Então, a questão do edema, do inchaço, do calor, do rubor, né? Então, a buprenorfina, ela tem uma atividade inerente, né, anti-inflamatória, e ele é capaz de inibir essa resposta eritematosa depois de estímulo irritante, assim como também a classe das alinoaminas. Então, além delas terem esse potencial antifúngico, inibindo, sobretudo, as micoses, as dermatomicoses, essas infecções fúngicas de pele, né, de cabelo, de unha, a gente ainda tem esse potencial anti-inflamatório que é bem interessante quando a gente fala do uso dessas substâncias. E tanto, meninas, as aleoaminas e as benzoaminas tópicas, elas são mais efetivas do que os azólicos tópicos contra os fungos dermatófitos, particularmente contra a tinea do pé. Entretanto, a terbinafina e a butenafina tópicas são menos efetivas do que os azólicos contra as infecções de pele por cândida, tá? Sapinho, alguma infecção assim na pele, né, no redor da boca, que é mais comum em criança. No caso da cândida, aí é preferível utilizar um agente azólico. Já os inibidores da 14-alfa-esterol desmetilase, que é fundamental para a conversão do lanosterol em ergosterol, né? Nessa classe nós temos aí os imidazólicos e os triazólicos. Na verdade, os dois são azóis, mas eles apresentam algumas semelhanças estruturais, sobretudo o espectro de ação muito semelhante, né? O mesmo mecanismo de ação. Entretanto, os triazólicos são metabolizados mais lentamente e, consequentemente, eles exercem menos efeitos sobre a síntese de esteroides humanos do que os imidazólicos. Então, eles vão ter menor interação medicamentosa, eles vão ter menor questão de efeitos colaterais por conta disso, né? Então, atualmente, nós vamos perceber que a utilização, principalmente, sobretudo via oral, ela, na clínica, ela é muito mais pelos triazólicos do que dos imidazólicos. Por quê? O que acontece isso? Qual que é o mecanismo de ação deles? Eles inibem uma CYP microsomal, que é a 14-alfa-esterol-esmetilase, que é uma CYP fúngica, né? E aí ela apresenta uma similaridade com as nossas CYPs hepáticas. Então, consequentemente, essa é uma fonte importante de interação medicamentosa. Os azóis, eles interagem com essas CYPs hepáticas, tanto como substratos, tanto quanto inibidores. Então, é importante, por questão de efeito colateral, mas também de interação medicamentosa. Tá? Quando a gente fala de interação, já tinha falado para vocês no início da aula, né? Os azóis, eles são carregados de muita interação medicamentosa por conta disso. Então, quando a gente fala de os azóis, por exemplo, eles podem elevar os níveis plasmáticos de algumas substâncias, né? Como a gente fala, por exemplo, da buspirona, a carbamazepina, a ciclosporina, a digoxina, a glimepirida, o haloperidol, o omeprazol, fenitoína, quinidina, varfarina. Então, quando tomados, né, juntamente com azóis, essas concentrações de todos esses fármacos que eu citei, elas podem estar elevadas. E isso, gente, é super importante. Então, vai prescrever azol. Para o paciente, precisa sim verificar a questão de interação medicamentosa, né? Porque como eles interagem, eu citei alguns, né? Nem tem como a gente ficar falando aqui de todos os medicamentos que têm essa interação. Mas é importante, então, prescreveu, pesquisar se tem, né? Pesquisar. A gente vem falando disso no decorrer de toda a farmacologia, né? Tanto principalmente dois, a gente fala muito dessa interação com os azóis, né? O cetoconazol, com os azóis. E aí, porque são fármacos que podem atuar dessa maneira, né? Aumentando a concentração ou diminuindo a concentração de outras. Quando a gente fala, por exemplo,
da própria varfarina, o aumento da concentração de varfarina pode gerar hemorragia. Né? O aumento, por exemplo, da produção da concentração da climipirida, da glipizida, que são sulfonilureias, pode gerar quadros de hipoglicemia. A gente tem também outras interações que, né, não necessariamente vão gerar um efeito colateral de sobredose, mas ela também pode aumentar a concentração, por exemplo, da lovastatina, da metadona, que são vários fármacos que nós falamos, né, no decorrer aqui da farmacologia médica, por exemplo, a digoxina. E aí a digoxina já é um fármaco que tem um índice terapêutico baixo. Se eu aumento muito a concentração, a dose a concentração, né, a disponibilidade desse fármaco livre, a gente tem uma chance de intoxicação digitálica muito maior. Então, tem que averiguar, tem que ver dessa questão de interação medicamentosa antes da prescrição. E nós temos também alguns fármacos que vão reduzir a concentração do azol. Né? Então, do mesmo jeito que o azol pode aumentar a concentração de outras substâncias, algumas vão atuar diminuindo a concentração dessas substâncias na circulação, dos azóis. Por exemplo, antiácido. Né? Antiácido pode interagir com alguns azóis. A gente tem a rifampicina, que também interage com tudo dentro da farmacologia, né? Medicamento utilizado basicamente para o tratamento da tuberculose. Alguns antagonistas H2, como a gente fala, mesmo da cimetidina, também podem interagir, diminuir a biodisponibilidade de alguns azóis. Então, meninos, é fundamental, né, muito importante que antes de se prescrever um medicamento do grupo dos azólicos, prestar atenção nessa questão de interação medicamentosa. Além disso, a administração conjunta com algumas substâncias que já exijam uma capacidade de depuração hepática maior. Por exemplo, normalmente o paciente vai fazer uma terapia com azol, é indicado que ele diminua, por exemplo, a ingestão de álcool, né? Porque o fígado já pode estar comprometido na sua funcionalidade. Então, para evitar a hepatotoxicidade, que até um certo ponto é relativamente comum com a administração dessas substâncias. Tem um espectro de ação bem interessante, né? Eles atuam basicamente contra a maioria das espécies de cândida. Eu já havia falado isso quando a gente falou do terbinafina, né? Que para dermatomicose, normalmente, sobretudo geradas pela cândida, os azóis são melhores, mas eles atuam também em outras candidíases, tanto que a gente tem, por exemplo, o tratamento da própria candidíase vaginal, né? O tratamento com o fluconazol, uma dose de 150 miligramas, né, dose única. A gente também tem algumas cápsulas vaginais, né, alguns óvulos vaginais para poderem fazer a ação local. Então, atua bem contra a cândida, atua também contra o histoplasma capsularium, algumas espécies aí, o Blastomyces dermatitis também atuam contra o Cryptococcus neoformans, que eu já falei para vocês que é muito comum de ter criptococose, sobretudo em paciente, né, HIV positivo, uma infecção fúngica mais oportunista. Tem uma ação intermediária contra o fusário, aspergilos, mas dependendo da concentração e da manifestação clínica, eles podem ser utilizados aí com uma certa segurança. E aí, esse espectro de ação bem amplo, né, em relação às principais micoses, as principais infecções fúngicas que a gente tem, né, na clínica, faz com que esses medicamentos sejam, na maioria das vezes, os mais utilizados. Eles podem nem ser os melhores, mas eles acabam sendo os mais utilizados, né? A gente vê muito, ao invés de utilizar, por exemplo, terbinafina, qualquer outro fármaco que tem uma atividade melhor, uma afinidade melhor por tecido de pele, de unha, a gente vê muita utilização de azol na clínica para o combate dessas dermatomicoses. Pega bem também, né? Mas em algumas situações a gente tem outros representantes aí que têm uma especificidade e uma efetividade elevada quando comparada a esses azólicos. Em geral, eles são mais fungoestáticos, tendo em vista que eles atuam aí diminuindo a síntese do ergosterol. Então, já falei para vocês, deixa essa membrana fúngica, né, mais instável, com menor permeabilidade seletiva, e aí, na verdade, paralisa a divisão daquela célula.
Entretanto, em alguns micro-organismos, né, alguns fungos que têm uma sensibilidade maior, quando a gente fala de infecção fúngica, também é importante concentração inibitória mínima, né, do mesmo jeito que na bactéria. Então, precisa dar a dose para pegar aquele fungo. Alguns mais sensíveis, naqueles mais sensíveis, eles podem atuar como fungicidas. Lívia, eu posso aumentar muito a concentração, então, do azol para ele se tornar fungicida? Bem, devido à questão de efeitos colaterais, interação medicamentosa, isso muitas vezes não é indicado, tá? A gente tem outros representantes que vão ser melhores, né, e mais utilizados no caso aí da atividade fungistática. É importante só a gente frisar mais uma vez que quando a gente compara, né, a efetividade no tratamento de uma infecção fúngica e a efetividade do tratamento, do arsenal terapêutico disponível para uma infecção bacteriana, a gente não tem nem comparação, né? A bactéria hoje em dia, ela, salvo, claro, as espécies que são resistentes, é uma infecção muito fácil de ser tratada, né? De limitação mais restrita. Já as infecções fúngicas não, os agentes antifúngicos, eles não despertam um interesse muito grande entre a comunidade científica nem as indústrias farmacêuticas. E aí eles acabam, a gente tem poucos, quando comparado aos agentes antimicrobianos, poucos agentes disponíveis para o tratamento dessas infecções, né? O que torna um problema, né? Um problema para a efetividade, é mais raro, né, você ter uma infecção fúngica grave do que uma infecção bacteriana, mas o arsenal terapêutico também é bem mais restrito, tá? E aí, os azóis, né, no geral, eles acabam sendo os agentes mais utilizados. Falando da classe aí dos imidazólicos, a gente tem representantes como cetoconazol, clotrimazol, miconazol. O cetoconazol é o protótipo da classe e ele tem um espectro de ação bem amplo, né? Pega aí, como a gente já falou, na Histoplasma capsularum, o Blastomyces dermatitis, né? Pega o Cryptococcus neoformans. Então a gente tem também, né, a ação que é a ação da classe, vários fungos dermatófitos. Entretanto, a gente vai ter uma questão bem particular do cetoconazol, que é a inibição, né? Ele inibe aí a produção de cortisol. Vamos falar um pouquinho melhor disso no próximo slide. Mas devido aí a essa gravidade de efeitos colaterais que são passíveis com a farmacoterapia com o cetoconazol, a maior parte do tratamento com essa substância foi substituído por um outro azol, que é o itraconazol, né, que apresenta uma segurança maior, menor toxicidade. O cetoconazol, muitas vezes, ele fica restrito, uso oral, tá, gente? Tem muito cetoconazol, por exemplo, em cremes, em shampoos, né, para fungo de cabelo, para dermatomicose, ele é mais tópico. Ele sistêmico, ele tem uma aplicação que uma aplicação não é usual, né? Ele pode ser utilizado, sobretudo, para inibir a produção excessiva de glicocorticoide num paciente que tem síndrome de Cush, né? E aí é uma utilização que não é usual desse medicamento. A absorção gastrointestinal do cetoconazol, ela também depende da conversão desse fármaco no ambiente ácido do estômago. Então, ela não deve ser realizada a administração do cetoconazol se o paciente tiver algumas situações, como por exemplo a cloridria, né, ou estiver recebendo bicarbonato, antiácido, bloqueadores antagonistas H2, né, ou então inibidores da bomba de próton. Ele tem baixa penetração no líquido cefalorraquidiano, na urina, e que acaba limitando também a utilização do cetoconazol para as infecções no sistema nervoso central, no trato urinário. E tem uma questão um pouquinho maior de efeito colateral quando a gente compara com outros azóis também. Principalmente efeitos gastrointestinais como náusea, vômito, falta de apetite. Em alguns pacientes, o cetoconazol também pode gerar algum grau de disfunção hepática. Ele também atua inibindo de modo mais potente as enzimas do citocromo P450. Então, ele vai acabar inibindo, né, afetando muito mais o metabolismo de outros medicamentos. Então, tem essa questão importante de interação medicamentosa. Ele também pode gerar essa inibição das enzimas efetiva desse complexo enzimático do P450
pode gerar uma clivagem da cadeia lateral nas glândulas suprarrenais, que vai refletir para a gente o quê? Né? O que é isso? Na verdade, dos hormônios, né? A clivagem da cadeia lateral desses hormônios. O cetoconazol, ele atua diminuindo a síntese de hormônios esteroidais. Então, a gente tem relato em literatura de pacientes apresentando insuficiência de suprarrenal, sobretudo em associação com a terapia, né, pós-terapia, o cetoconazol, em altas doses. É importante a gente falar que esse efeito, no geral, ele é dose dependente, né, e ele tem sido explorado terapeuticamente por alguns médicos para inibir, por exemplo, a produção de andrógenos em pacientes que têm câncer de próstata avançado, também para inibir a síntese de corticoide em pacientes que têm um câncer de suprarrenal avançado, na síndrome de Cushing. Então, esse efeito do cetoconazol, ele tem sim sua aplicabilidade clínica, né? Dependendo aí do caso e do paciente, né? Que vai apresentar. Mas no paciente que não tem essa indicação, ele pode inibir significativamente a síntese de andrógenos, e aí o paciente pode ter ginecomastia e pode ter impotência, claro, quando a gente está falando aí de paciente do sexo masculino. E outra característica também importante a gente falar do cetoconazol é que ele tem também atividade anti-inflamatória que é comparada à hidrocortisona. A gente lembra que a hidrocortisona dentro dos corticosteroides é o que vai ter uma potência mais similar ao cortisol endógeno, né? A hidrocortisona, ela tem ação mineralocorticoide de 1 e ação anti-inflamatória de 1, mas o cetoconazol não é um potente, um excelente fármaco anti-inflamatório, nem nada disso, mas ele apresenta eficácia com esse mecanismo de ação também. Os outros, né, como cotrimazol, miconazol, eles são agentes antifúngicos tópicos, então normalmente utilizados para micose no extrato córneo, escamosa, da córnea. Todos eles são compatíveis em relação à sua eficácia, então difere pouco utilizar o miconazol, clotrimazol. Eles têm uma atividade similar, né, no combate a essas infecções fúngicas. Mas, em geral, esses azólicos tópicos, eles não são muito efetivos contra as infecções fúngicas de cabelo e de unha, não, né? E aí a forma tópica ela não deve ser também pensada para tratar a micose subcutânea ou sistêmica devido à absorção, né? É questão de farmacocinética mesmo. Mas a gente tem algumas formas farmacêuticas, por exemplo, para comprimir, como eu falei com vocês, óvulos vaginais, né? Para uma aplicação cutânea. São fármacos, no geral, bem tolerados, tendo em vista que a aplicação deles é tópica mesmo. E aí, dentre os efeitos mais relatados, a gente tem prurido, ardência, sensibilização da área, né, que recebe esse medicamento. Dentre os triazólicos, né, que nós temos o itraconazol, fluconazol, voriconazol, e aí, até pelo nome, né, quem já usou, você perceber que, como eu falei, são os medicamentos mais utilizados. O itraconazol tem uma estrutura bem semelhante ao cetoconazol e acabou substituindo o cetoconazol para o tratamento oral de várias micoses, tendo em vista que ele é um fármaco que está disponível, sobretudo, na administração na forma de cápsulas. Ele não tem tanta interferência em relação ao alimento, mas normalmente a absorção dele é melhor em jejum, até seguindo aí aquela questão que nós falamos do cetoconazol, né, da necessidade do ambiente ácido, geralmente é melhor, né? O que a gente necessita para a absorção dessas substâncias, no geral, é um ambiente um pouquinho mais ácido. Não tem tanta interação igual o cetoconazol, não, com fármacos que vão diminuir o pH, mas também é relevante. Ele é metabolizado pelo fígado, é um potente inibidor da CYP3A4, e aí a CYP3A4 a gente sabe, né, dentro da farmacologia ela é fundamental. Então, acaba tendo bastante interação medicamentosa com medicamentos que são metabolizados. Por exemplo, a gente tem uma interação do itraconazol com a da bigatrana, por exemplo, que é um antiagregante plaquetário. A gente tem a interação do itraconazol também com simvastatina,
Então, dentro desse grupo, né, saber que, como eu falei com vocês, vai utilizar azol, não tem jeito, tá? Precisa sim verificar a questão de interação medicamentosa, né, antes de ser administrado. Muitas das interações, elas ainda podem resultar, gente, em toxicidade grave, né? Por exemplo, quando é utilizado junto com a quinidina, com medicações que são, né, para o tratamento da arritmia, e aí isso pode gerar uma interação até mesmo fatal. Então, por isso que é importante saber e se atentar, né, e evitar essas combinações. Em comparação com os outros, né, representantes mais utilizados, cetoconazol e fluconazol, tem uma atividade aumentada para aspergilose, para blastomicose, para histoplasmose também. Quando a gente fala das preparações do itraconazol, é importante também que nenhum deles vai aparecer nem na urina, nem no líquido cefalorraquidiano. A gente tem casos que hepatopatia grave aumentam a concentração plasmática do itraconazol, enquanto já a azotemia e hemodiálise não vão ter efeito nenhum. Então, se o paciente tem alguma hepatopatia, ele tem dificuldade de metabolismo e aí maior chance de efeitos colaterais, aquilo que eu falei com vocês. Antifúngico não combina com agentes hepatotóxicos, né? Ele, apesar de a gente não ter nenhum estudo, né, evidenciando a questão de teratogenicidade, ele acaba sendo contraindicado no uso, obviamente, durante a gravidez. Dentre os efeitos colaterais, a hepatotoxicidade grave pode gerar hepatotoxicidade grave, também quadro de insuficiência hepática e até mesmo morte, né? E aí, se o paciente começar a apresentar sintomas de hepatotoxicidade, então icterícia, alteração de enzima hepática, algum desconforto abdominal, esse fármaco deve ser interrompido, e aí tem que avaliar a função hepática, né? Imediatamente aí deve ser interrompido a utilização. Interessante de falar que ele administrado via intravenoso, ele pode provocar um efeito inotrópico, aí, dependente da dose, que pode resultar, né, em insuficiência cardíaca congestiva em paciente que já tem algum grau de comprometimento aí, ventricular, né, sobretudo de ventrículo esquerdo, então ele pode piorar um pouquinho o quadro. E aí, na ausência de fármacos que interagem, né, o traconazol é bem tolerado. O principal problema dele é interação medicamentosa. E aí, dentre os efeitos mais comumente relatados, a gente tem diarreia, cólica abdominal, náusea, anorexia, e em quantidades um pouquinho maiores. A gente tem relato na literatura de náusea até maior parte dos pacientes, mas hipertrigliceridemia também, hipopotassemia, aumento dessas transaminases, né? Então, é importante acompanhar. A anafilaxia é rara, também é raro observar opção cutânea, incluindo a síndrome de Stevens-Johnson, que a gente falou bastante dela, sobretudo quando a gente falou de antimicrobianos. O fluconazol, que por ser administrado via oral, né, atualmente ele é um dos agentes antifúngicos mais utilizados. Ele tem uma absorção quase completa pelo trato gastrointestinal. E aí, isso faz com que ele tenha uma biodisponibilidade também de quase 100%. Ao contrário do cetoconazol e do itraconazol, a absorção dele não é influenciada pelo pH estomacal, então não tem a ver com outros medicamentos que diminuam o pH, ou com questão de comer com o estômago vazio, né, de estômago cheio, pós-refeição. Ele se difunde rapidamente para os líquidos corporais, então leite, escarro, saliva, atinge a concentração satisfatória no líquido cefalorraquidiano, então essa concentração pode chegar até 90%. Então, é um medicamento mais utilizado, né, sobretudo devido às características farmacocinéticas dele. Se o paciente tiver algum comprometimento renal, o ideal é aumentar o espaço entre as dosagens, né? Então, se a gente tiver uma depuração baixa de creatinina, que é um dos marcadores de função renal, o ideal é que seja feito um espaçamento, né, entre os horários, né, de tomadas aí de administração. Ele é um inibidor da CYP3A4 e da 2C9, então a gente tem várias interações medicamentosas com o fluconazol também. Devido à sua penetração boa no líquido cefalorraquidiano, ele acaba sendo um agente de escolha para o tratamento tanto de candidíase sistêmica quanto de meningite criptocócica.
A gente tem um rápido desenvolvimento de resistência em relação ao fluconazol, sobretudo a cândida, então pode acontecer de você tratar uma candidíase com fluconazol e ela não ser efetiva. O ideal era fazer testes microbiológicos, mas como a gente já falou, né, no início da aula, pela dificuldade de diagnóstico, dificuldade a demora do resultado, isso não é realizado. E aí, dentre as interações medicamentosas, bem, já falei para vocês que ele inibe CYP3A4 e A2C9, né? Então, a interação que ele mais tem. Aí ele pode aumentar o nível de amitriptilina, que a gente lembra que é um antidepressivo tricíclico, né? Muito utilizado também para a prevenção da enxaqueca, ciclosporina, que é um imunossupressor, inibidor de imunofilina, fenitoína, que é um anticonvulsivante, mas também um antiarrítmico, varfarina, e os níveis de fluconazol podem ser reduzidos com carbamazepina, fenobarbital, devido a justamente essa questão da interação medicamentosa. Dentre os efeitos colaterais, a gente tem o efeito colateral normalmente é independente da dose. A gente tem náusea em maior parte dos pacientes, né? O maior efeito colateral relatado é náusea, cefaleia, vômito, dor abdominal, diarreia. Também pode gerar alopecia reversível se a terapia for bem prolongada. O uso de altas doses, inclusive, ele acaba sendo até limitado pela incidência de náusea pelo paciente. Por fim, dentro aí dos azóis, nós vamos falar do voriconazol, que é um triazol que tem estrutura bem semelhante do fluconazol. Entretanto, ele tem um espectro ampliado, né, uma hidrossolubilidade menor. A biodisponibilidade dele é boa, né, mas ele se liga bem em proteínas plasmáticas, tem um volume de distribuição elevado, e aí ele acaba penetrando bem pelos tecidos. O metabolismo dele é feito tanto pela CYP2C19, em menor grau pela 2C9 e pela 3A4. E aí, nesse caso, né, em relação ao metabolismo da CYP3A4, ele tem, então, interação com a ciclosporina, com o tracolimo. Lembrar que a ciclosporina e o tracolimo são inibidores de imunofilina, né, utilizados aí para imunossupressão. E os inibidores da HMG-CoA redutase, que são a simvastatina, rosuvastatina, né, utilizados aí para a dislipidemia. E é um fármaco que, né, tem essa questão de enzimas hepáticas, ele pode gerar aumento dessas enzimas. Dentre os efeitos colaterais, a gente sabe que o voriconazol ele é teratogênico, o uso é contraindicado durante a gravidez. Então, dentro daquela classificação dos fármacos, né, da segurança para a utilização no período gestacional, ele se classifica em D. As mulheres que podem engravidar, inclusive, elas deverão, né, elas devem ser orientadas e devem utilizar métodos contraceptivos eficazes durante o tratamento para evitar essa questão de teratogenicidade. Inicialmente é um fármaco muito bem tolerado, mas a gente tem relato em literatura de graus de hepatotoxicidade. Então, a função hepática tem que ser monitorada durante a terapia. Outra questão é que, como os outros azóis, o que acontece? Eles podem prolongar o intervalo QT, né? E aí isso pode tornar um paciente predisposto, já tem alguma predisposição a ter episódio de torsade pons, né? Que é o tipo de arritmia que nós já conversamos. Então, lembrar essa questão de fármacos que prolongam o QT, a gente falou também dos macrolídeos, né? Que são fármacos que a gente não espera que façam isso, que tem essa variável aí, né? Então, tem que tomar cuidado. E aí, outra questão é que o paciente também deve ser alertado contra alguns efeitos visuais, alucinação, pode ter alucinação auditiva, alucinação visual, sobretudo depois da primeira dose, e também se ele for administrado via intravenoso, né, porque aí a biodisponibilidade é maior, a concentração plasmática é maior, mas esses efeitos tendem a diminuir com o tempo. Se o paciente recebe uma infusão intravenosa, aproveitando para falar disso, ele também tem possibilidade de desencadear reações de anafilaxia, desmaio, náusea, febre. E aí, nesse caso, como é que é o tratamento, né? Como é que é o manejo? Você interrompe a infusão do medicamento, né? Promove aí alguma medida para aumentar a eliminação, por questão desse efeito colateral, tá? De reação anaflactóide e também, obviamente, dependendo do nível, né, administrar as substâncias para reverter
os possíveis efeitos sistêmicos. A flucitocina, que é um fármaco que inibe a síntese de ácido nucleico dos fungos, todos os fungos sensíveis à flucitocina, eles são capazes, né, de desaminar a flucitocina na 5-fluoracila. Então, o que o fungo faz? Quando é administrado pela flucitocina, ele vai desaminar ela em 5-fluoracila, que é um potente antimetabólico, utilizado inclusive na quimioterapia do câncer. E aí, essa 5-fluoracila vai ser metabolizada em 5-fluoracila ribose, né? Que aqui, ó, ácido 5-fluorodesoxirribocidílico, tá? E aí, também vai ser isso é feito pela ação de uma enzima, né? Que a gente chama de monofosfato de uridina pirofosforilase. E aí, esse ácido 5, né? Ou 5-fluoracila ribose, que é essa substância aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ela vai ser utilizada para incorporação no RNA, né, através aí da síntese do trifosfato de 5-fluoridina. Mas o que acontece? O fármaco ele atua inibindo, né, inibindo essa timidato sintase, ou seja, a incorporação do fármaco, né, a essa molécula de RNA, ela acaba inibindo a ação da timidato sintase. O que essa substância vai fazer? Essa substância é importante para a síntese do DNA. Então, com o uso da flutocitocina, o que a gente precisa saber? Que, basicamente, o mecanismo de ação final vai ser comprometimento da síntese de DNA, né? A gente tem uma ação seletiva da flutocina em decorrência da ausência, né, ou da presença de níveis de citosina desaminase. E aí, na nossa célula, né, o que acontece? Na nossa célula, a gente tem baixos níveis de citosina desaminase, que acontece mais em células em divisão. E aí, isso faz com que a gente consiga ter uma toxicidade mais seletiva para a flucitocina. Então, ela pode ser utilizada em alguns casos, vamos falar um pouquinho do tipo de infecção fúngica que é utilizado, mas, entretanto, né, ela tem uma atividade mais baixa, mas dependendo da dose, dependendo do indivíduo, a gente também pode ter inibição da síntese do DNA e da divisão celular. Um fármaco, em relação às características farmacocinéticas, meninos, que é rapidamente absorvido pelo trato gastrointestinal, se distribui de forma ampla para todo o organismo, tem uma forma de distribuição que se aproxima basicamente da água corporal, então ela consegue se distribuir bem, liga pouquinho a proteínas plasmáticas. A questão é a seguinte: se o paciente tiver insuficiência renal, né, a depuração fica comprometida, porque a depuração da flucitocina ela é quase equivalente ao da creatinina. Então, é necessário fazer a redução da dose no paciente que tem insuficiência renal, para evitar justamente os efeitos colaterais possíveis com o acúmulo desse fármaco, tendo em vista que ele vai atuar inibindo, né, a síntese de DNA. Ela é utilizada sobretudo em combinação com a anfotericina, que acaba potencializando o mecanismo de ação. A gente vai ver que a anfotericina atua na membrana, né? E aí ela tem uma ação potencializada. Normalmente, essa terapia acaba sendo utilizada em pacientes que têm algum grau de imunocomprometimento, né? Sobretudo no tratamento da meningite criptocócica, né? Pelo Cryptococcus neoformas, em pacientes que são HIV positivo, porque ela tem uma excelente penetração no sistema nervoso central, nos olhos, no trato urinário. Então, não é uma forma que vai ser utilizado, por exemplo, para uma dermatomicose. Vai ser utilizado para um caso mais grave, né, uma meningite fúngica. Tem aí o cuidado, né, a terapêutica mais difícil, de mais difícil resolução, ainda mais no paciente que é HIV. Dentre os efeitos colaterais, ela pode deprimir a medula óssea, o paciente pode apresentar leucopenia, trombocitopenia, ter qualquer tipo de complicação hematológica, né? Porque são células, quando a gente pensa no mecanismo de ação da flucitocina, para neoplasia, por exemplo, qual que é o princípio? São células de proliferação rápida. Então, essas células de proliferação rápida, elas vão necessitar muito de DNA. E aí a flucitocina, ela atuando também na célula, né, hematológica do paciente, ela pode diminuir a biodisponibilidade de material genético para essas células,
Por exemplo, célula sanguínea reproduz com muita rapidez, né? E aí, então, a gente ter distúrbios hematológicos que são comumente associados, né? A gente também tem, quem tem uma tendência a sofrer essa complicação, é claro, o paciente já tiver algum subhematológico, ou estiver fazendo radioterapia, ou alguma lesão em medula óssea, ele tem uma propensão para desenvolver esses sintomas. A gente também tem náusea, vômitos, diarreia, que geralmente são os quadros mais comuns, né? A questão de hepatotoxicidade também. Foi descrito também casos de enterocolites mais graves. Alguma parte desses pacientes, inclusive, que tem o aumento das enzimas hepáticas. Tá? Uma parte dos pacientes tem aumento de enzimas hepáticas, então ele pode gerar disfunção hepática, e aí o manejo terapêutico adequado é realmente a suspensão dessa terapia. E a toxicidade é mais frequente em algum grupo de pacientes, né? Pacientes que têm AIDS, pacientes que têm azotemia, incluindo aqueles que vão receber a terapia conjunta com a anfotericina B. E também a gente tem uma toxicidade maior em alguns pacientes porque eles podem fazer essa conversão da flucitocina em 5-fluoracila pela própria microbiota intestinal. E aí ela acaba tendo uma toxicidade sistêmica também. Tá? É contraindicado na gravidez, obviamente, inibindo síntese de DNA, né, gente? A mulher grávida, ela está em plena síntese de DNA, né? O auge, o ápice da vida dela. Ela está gerando ali muitas células, né? O bebezinho, né? Não a mulher, mas o bebê. Então, obviamente, é contraindicado. A griseofluvina, que inibe a formação do fuso mitótico, porque ela se liga na tubulina, que é uma proteína associada aos microtúbulos, e ela rompe a organização do fuso mitótico. Então, o material genético naquele duplicado, ele precisa se ligar ao fuso mitótico para que aconteça a correta divisão, né, entre as células filhas, as células que vão ser geradas. Quando a gente tem comprometimento desse fuso mitótico, a célula não consegue se dividir com eficiência. E aí o efeito final é o efeito de fungistático. Também foi relatado que o fármaco tem ação inibindo a síntese de RNA e DNA no fungo. Ele acaba se acumulando nas células, né? Sobretudo células que têm queratina, porque ele se liga muito fortemente, a glicerofluvina se liga muito fortemente à queratina. E aí, isso faz com que a gente tenha uma associação prolongada e estável, né, da molécula do fármaco à queratina. E aí, promove um crescimento de pelo, cabelo e unha livre da infecção por nematófito. O principal problema é a reinfecção, né? Você trata, o fungo regride e aí passou um tempo, vem, né, um acúmulo de secreção, a infecção ela acaba voltando, tá? Entretanto, é um fármaco que é fungistático. O uso terapêutico dele, na atualidade, apesar dele ter essa questão, é bem limitado. Por quê? Porque a gente tem outros agentes antifúngicos tópicos com menos efeitos colaterais. A gente tem a utilização da glicerofluvina bem limitada para infecção de pele, cabelo, né? Ele não é efetivo contra a levedura, contra fungo dimórfico. Então, tem uma administração mais restrita, tá? Não está associado aí a incidentes de efeitos adversos muito fatais, mas a gente tem, por exemplo, cefaleia, que tende a desaparecer com a continuidade do tratamento, letargia, vertigem, visão embaçada, que pode ser exacerbada por alguma substância hepatotóxica, porque também gera hepatotoxicidade, albuminúria, sem insuficiência renal. E aí, devido a essa incidência de efeitos colaterais, né? Por exemplo, no primeiro mês de terapia, o paciente pode apresentar, então, alguns distúrbios hematológicos. E aí, a linha de raciocínio é a mesma que a gente está falando para a flucitocina. Ué, são células que precisam de material genético, precisa estar dividindo com maior agilidade. Então, pode gerar alguns distúrbios como leucopenia, neutropenia. A leucopenia já está implícito, né, que pode gerar neutropenia e monocitose também, né, diminuição da série branca. Mas a gente também tem outros efeitos colaterais, como angedema, necrólise epidêmica tóxica, que são, em alguns casos, potencialmente fatais, né? E o uso crônico da griseofluvina pode resultar em aumento
de protoporfirina, sobretudo nas fezes. E ela induz enzimas hepáticas, então pode aumentar o metabolismo da varfarina, reduzir a eficácia de alguns contraceptivos orais, sobretudo os mais novos, né, que tem um teor diminuído aí de estrogênio. Então, é um fármaco que, né, nós vamos falar assim, mais rapidamente, porque pelas incidências de efeitos colaterais tão amplas, né, e tão graves, ele acaba sendo muito pouco utilizado na clínica. Falando agora dos polienos, nesse grupo a gente tem a anfotericina e a enistatina. A anfotericina está entre os antifúngicos utilizados, né, para infecções sistêmicas e bem invasivas. A atividade antifúngica da anfotericina ela depende principalmente da ligação da molécula do fármaco na porção do esterol, né, sobretudo no ergosterol. E aí, em virtude dessa interação com esse esteroide de membrana, eles acabam formando poros. Então, eles interagem com esse esteroide na membrana, tá? Essa camada, e formam poros. E aí aumenta a permeabilidade da membrana, permitindo que a gente tenha o extravasamento de algumas moléculas. E aí a célula bacteriana pode lisar. Então, ele não impede a síntese de ergosterol, tá? Ele se liga no ergosterol e forma poros. E aí a gente tem o extravasamento de pequenas moléculas, né, que podem gerar, então, uma perda e uma malfragilidade, e a célula ela pode acabar lisando. A gente tem basicamente algumas formulações da anfotericina. A gente tem a convencional e a lipossomal. E aí a lipossomal, né, como o próprio nome fala, né, é uma formulação de pequenas vesículas, que é fornecida em poliofilizado e para reconstituição, né? Tem uma característica farmacocinética um pouco diferente do que a anfotericina. A gente também tem complexo lipídico, tá? Com anfotericina. Isso tudo para aumentar a permeabilidade, porque a gente tem várias formulações com lipídios, que essas formulações elas também acabam reduzindo o risco de aumentar a creatinina sérica, né, do paciente. Porque a gente sabe que a anfotericina B é um fármaco altamente nefrotóxico. E aí foram desenvolvidos esses sistemas, né, lipídicos para evitar o risco de nefrotoxicidade, que é tão inerte, né? Ela é uma das substâncias mais nefrotóxicas que a gente tem. E, inclusive, se o paciente ele tiver qualquer propensão a ter insuficiência renal, nefrotoxicidade, né, devido à nefrotoxicidade da anfotericina, isso pode acelerar. Então, a gente tem essas outras formulações, né, sistemas aí de aplicação, mas no geral a absorção gastrointestinal de todas essas formulações da anfotericina, a absorção gastrointestinal ela é insignificante, porque ela precisa ser administrada, sobretudo, via parenteral. E aí, gente, devido a essa questão de efeitos colaterais, normalmente ela é utilizada para infecções fúngicas sistêmicas mesmo, né? Não é para infecção tópica, não. Tem atividade, por exemplo, contra a cândida, o Cryptococcus neoforma, o blastomites, dermatite, histoplasma capsularo, aspergilos. Então, é um fármaco que vai ser utilizado normalmente quando essas manifestações são sistêmicas. Dentre aí, né, a penetração do líquido cefalorraquidiano é baixa, então normalmente pode ser feita aí terapia intratecal para tratar a meningite. E dentre os efeitos colaterais, as principais reações agudas à formulação de anfotericina por via intravenosa consiste em febre e calafrio. As reações relacionadas com a infusão, elas são piores com alguns tipos de formulação dessas preparações lipídicas. Então, dentre essas reações agudas, né, que podem cursar com febre, com calafrio, é agudo mesmo. Normalmente, inclusive, elas tendem a cessar espontaneamente até uns 45 minutos depois que administrou o fármaco. O paciente ele pode ter também, por exemplo, taquipneia, hipotensão, broncoespasmo, até gerar anafilaxia, apesar de ser mais raro. E aí essas ações, né, agudas, imediatas, logo depois da administração do medicamento, ela pode ser feita, por exemplo, a administração da miperidina,
para diminuir essa duração da reação aguda, ou então um pré-tratamento com paracetamol, ou a hidrocortisona, que vai diminuir essas reações de fase aguda, tá? Mas é possível, então você vai aplicar anfotericina no seu paciente, saber que ele pode desenvolver esse efeito agudo, o efeito imediato, reação sistêmica imediata. Outra questão são os efeitos renais. Que a gente sabe, né, que a anfotericina, já falei para vocês, que ela é um medicamento altamente nefrotóxico, apesar das formulações lipídicas serem menos, né, o objetivo dessas formulações é justamente diminuir a nefrotoxicidade. Mas é claro que se for administrado junto com algum agente que já é nefrotóxico, como o aminoglicosídeo ou ciclosporina, isso vai piorar, né? Piora mesmo. A gente tem algumas alterações histológicas, inclusive geradas pela anfotericina, que são permanentes, elas não vão melhorar. Pode gerar um comprometimento, então, permanente da função renal do paciente. E a gente ainda tem uma questão de acidose tubular, perda de potássio, magnésio, sobretudo se a terapia se estende por por mais semanas, né? A terapia um pouquinho mais prolongada. E aí, nesse caso, pode ser necessário suplementação com potássio, porque o paciente está perdendo, e a gente lembra que o potássio ele é pró-arrítmico, né? Então, se o paciente estiver cursando hipopotassemia, ele pode envolver arritmia. Então, saber, tá dando anfotericina para o paciente, precisa também acompanhar nível de eletrólito para a função renal, né? Mas para poder repor isso, tudo tem a ver com a lesão mesmo, direta ali, ao néfron, né? E por fim, né, a gente pode ter os efeitos hematológicos, que aí é até bem fácil da gente entender por quê. O paciente pode acabar desenvolvendo anemia normocítica, hipocrômica, normalmente durante aí, o tratamento com anfotericina. É claro que as formulações lipídicas também vão diminuir um pouquinho essa manifestação da anemia. Mas por que o paciente pode ter anemia? Principalmente devido à diminuição da produção de eritropoetina. A eritropoetina, na verdade, né, eritrogenina produzida ali pelo rim. Então, a gente vai ter comprometimento renal e o paciente pode cursar, né, acabar apresentando alterações hematológicas devido ao uso da anfotericina. Normalmente, a anemia tende a regredir, inclusive, quando a terapia é interrompida. E aí, só se a terapia tiver que prolongar, né, por alguma maneira, por alguma uma razão, o ideal é que faça esse acompanhamento mais de perto para evitar esses efeitos colaterais. Dentre os outros efeitos, né, mais leves que a gente tem são cefaleia, náusea, vômito, mas pode cursar também trombocitopenia, leucopenia, hepatotoxicidade, né, devido ao uso da anfotericina. E aí eu coloquei para vocês, né, dessas reações sistêmicas, principalmente a questão de febre, que pode ser gerada na reação sistêmica imediata, tem a ver com o aumento da produção, obviamente, né, do fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, que vão atuar lá a nível de hipotálamo, estimular a produção local de prostaglandinas, da PGE2, vão desregular o centro do hipotálamo, provocar febre, calafrio, tremor, sobretudo nas primeiras horas. E lembrar, então, por que eu usar um paracetamol? Usar paracetamol porque ele é térmico, tá? Por conta disso. Então, você consegue acabar inibindo aí uma hidrocortisona, como eu falei com vocês, porque você acaba inibindo essa reação que é possível. Isso se deve principalmente devido a uma imunogenicidade, né? A origem da molécula da anfotericina B. Importante saber que isso pode acontecer, então tem que acompanhar, utilizou anfotericina, tem que acompanhar. Para finalizar a aula, a gente vai falar das equinocandinas que foram descobertas a partir de produtos naturais, né, obtidos da fermentação fúngica. Eles descobriram a equinocantina que tem atividade, sobretudo, contra dois fungos específicos, que é a Cândida e o Aspergillus. Qual que é o mecanismo de ação das equinocandinas? Bem, elas vão inibir a síntese de parede fúngica, da parede que é feita, a gente viu a estrutura, né, no início da aula. Então, eles inibem aí a síntese dessa estrutura que é a beta-1,2,3-D-glicana, que é fundamental para a formação da parede celular. Então, é assim que esses fármacos vão atuar. Atualmente, a gente tem 3 equinocandinas disponíveis, né? A caspofugina, a nidulafugina
e a micafungina. Devido a essa ação, né, específica para a cândida, a caspofungina é utilizada como terapia primária para o tratamento de candidíase oral, né, e a candidemia, que tem a ver com a candidíase sistêmica. É um fármaco que é metabolizado pelo fígado. Então, a caspofungina, ela tem uma interação medicamentosa também interessante, né? Porque ela aumenta o nível, por exemplo, do tracolimo. Já a ciclosporina pode elevar os níveis da caspofungina. A rifampicina e outros fármacos que vão ativar a CYP3A4 podem causar uma redução no nível de caspofungina também, né? Então, a gente tem aqui a questão da interação medicamentosa, né, desse medicamento. É um fármaco que nós já falamos que é metabolizado pelo fígado, né? E esses metabólitos são excretados na urina e nas fezes. O paciente que tiver insuficiência hepática, ele tem um aumento da concentração da caspofungina, então tem que ajustar a dose em relação a paciente que tem alguma alteração hepática, tá? E dentre os efeitos colaterais, a gente fala que normalmente é até bem tolerada, mas o paciente pode apresentar flebite no local da infusão. A gente ainda tem alguns efeitos similares ao efeito da histamina, se a infusão for rápida, então vasodilatação, broncoespasmo, e sobretudo, né, efeitos bem similares ao efeito encontrado no tratamento também com o fluconazol. Bem, meninos, para a aula dessa semana é isso, né? A gente falou basicamente de todos, né, os antifúngicos usuais, os mais utilizados na clínica. Coloquei essa tabela para vocês, que é uma tabela do Hang Daily, e ela serve muito para a gente saber quando utilizar cada medicamento em cada tipo de infecção fúngica, leveduriforme, boloriforme, dimórfico. A gente vê por que os azóis eles acabam sendo medicações mais utilizadas do ponto de vista clínico. Porque quando a gente pega aqui essa tabelinha, ó, eles têm ação para quase todos os tipos de micose. Essa ação pode não ser excelente, ele pode não ter uma ação muito efetiva, mas no geral eles pegam muito bem, pegam bem, né? Eles pegam a maior parte das micoses. E aí, quando a gente está conversando sobre medicações antifúngicas, é importante saber mecanismo de ação, reação adversa, interação, 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 tá? Muita interação medicamentosa, porque, como eu falei com vocês, vai prescrever não é só tratar micose, como eles interagem muito, é fundamental saber se algum medicamento que o paciente está tomando vai influenciar ali na sua prescrição, tá? No mais é isso, qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigada, fiquem com Deus.